Dos pacientes aqui do nosso instituto, né, do Escoliose Brasil, a maioria dos nossos pacientes são adolescentes, que é a fase mais crucial ali do tratamento, tá? E aí a gente divide um outro tipo, que a gente chama de escoliose não idiopática, ou seja, esse sim eu tenho como ver que existe uma causa, tá bom? Quais são elas? Então, por exemplo, uma escoliose adaptativa ali, por uma diferença dos membros. Então, eu tenho um paciente que tem mais de 1,5 centímetro de diferença entre uma perna e a outra. Aí, isso é uma causa para a coluna entortar e aí sim eu posso chamar de escoliose não idiopática. Diferença de membros inferiores. Mais que 1,5 centímetro, sim, eu preciso colocar um cálcio, eu preciso adaptar e ali é importante eu ficar bastante atento. Outro tipo de escoliose, por exemplo, uma malformação. Então, olha essa menina aqui, existem diversos tipos de malformação. Lá no nascimento mesmo, na hora da formação óssea, uma vértebra, ou ela é em cunha, ou ela é em borboleta, ou ela teve uma fusão. Então, você tem diversos tipos ali, umas mais graves, outras menos graves. E aí, nesse caso, por exemplo, com 3 anos, essa menina fez uma artrodese aqui. E isso tende a ser uma coisa ali mais interessante. A gente tem que pensar bastante no caso mais cirúrgico nesses casos. Por quê? Por mais que 3 anos, 4 anos, uma criança muito novinha, quando você faz uma cirurgia de alguém mais novo aqui, você consegue tratar a causa para que você não tenha que fazer uma artrodese inteira na coluna no futuro, se essa escoliose tende a evoluir, tá? Então, escolioses congênitas, prestem bastante atenção, fiquem bastante preocupados, precisa de uma equipe multiprofissional para decidir qual é a melhor escolha nesse tratamento. Coletes de fisioterapia são mais coadjuvantes, não tendem a ser o carro-chefe desse tratamento, tá? Mas também observar e não fazer nada também não é muito bom, não. Precisamos pensar num tratamento mais específico. Aí, a gente tem um monte de causas neurológicas e distrofias que fazem o músculo ali ou perda sensorial ou perda de contração muscular, uma musculatura hipotônica ou hipertônica que faz a coluna ali que pode entortar, tá? O controle do tronco, a falta do controle de tronco pode ser uma causa para essa escoliose. E aí o paciente tem PC e ele tem escoliose, é uma escoliose neurológica, uma escoliose secundária a uma doença de base, uma doença que veio antes, que é a paralisia cerebral, por exemplo, tá bom? E aí a gente tem umas escolioses que a gente não considera muito, tá? São aquelas funcionais, o side shift, é o paciente que entortou por uma dor muito aguda, tá? São as escolioses antálgicas. Essa você passa a dor e o paciente tende a melhorar, tá? Não é uma escoliose estrutural